nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Multiversal Flaviana. Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana. Hoje nesse vídeo vamos falar sobre mitologia comparada. Eu trouxe para vocês aqui alguma comparação do nosso amigo Deus do Vinho, o Baco ou Dionísio. E vamos ver se ele tem alguma relação com o nosso amigo JC, além da questão da transformação da água em vinho. Será que existe mais algum paralelo entre esses dois personagens? É o que nós vamos ver depois da vinheta. Fala galerinha, todos chegando aí, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Então, a live de hoje vai ser relacionada à mitologia, tá? A gente vai sair um pouquinho do tema dos flavianos, dessa questão do lava-pés, vamos falar aqui de mitologia, tá? Eu vou trazer para vocês outras comparações com outros semideuses, mas hoje vamos falar sobre Baco. Acho que de todos os semideuses, eu acho que o Baco ou Dionísio é o que mais se relaciona com o nosso amigo JC. Né? Tem a questão da transformação da água em vinho, o Dionísio tem a ver com o triunfo, né? Você vê aquela cena onde JC entra em Jerusalém, que é um triunfo, né? Que as pessoas jogam os ramos no seu caminho, então ele está entrando triunfante ali. Então isso tem a ver com o JC, tem a ver com os flavianos, mas basicamente essa a questão de Dionísio tem a ver com o JC. Né? Como todos sabem, JC ele foi construído pensando nessa questão do sincretismo. A ideia é realmente que todas as pessoas, não só os romanos, mas que todos os povos conquistados pelos romanos aderissem a esse Deus. Tá? Então, ele é uma colcha de retalho. Tá? Então, aqueles que ficam meio chateados, meio reclamando que a gente fica dando tiro para tudo que é lado, na verdade, a gente não dá tiro para tudo que é lado. Afinal de contas, o culpado são os criadores, né, desse personagem. E eles que deram vários poderes, pegaram um poder de um poder de outro e fizeram um secretismo nesse personagem. Então a gente não tem culpa, tá? Então se vocês pegam os textos de vários mitólogos, eles vão mostrar para vocês exatamente isso que eu vou trazer para vocês. São vários sincretismos de vários deuses. Né? A gente tem, por exemplo, quando o JC ele anda sobre as águas, Hermes andava sobre as águas. Então tem várias comparações. Então trouxe para vocês aqui hoje alguns pontos que nem sempre alguns historiadores trazem. Né? Então eu achei algumas outras comparações, inclusive da infância de JC com a infância de Baco. Vocês vão ver que é bem interessante, tá? Deixa eu ver aqui, primeiramente, quem está com a gente aqui. Boa noite, Cacaroto, boa noite. Mais aqui chegando, o nosso amigo José Hermes, de Recife, beleza? Deus Anubis aqui com a gente, Gladson, beleza? O mestre Scania chegando aqui com a gente, fala Scania. Fábio Luiz aqui também, boa noite, Fábio, beleza? O HNet TV, nosso amigo HNet, agora mudou. O HNet está com um novo logo, nova roupagem. Beleza, HNet? Que mais temos aqui? Pedro Scott, boa noite. Beleza. Que mais temos aqui? Adenilson Xavier. Beleza, Adenilson, tranquilo. A nossa amiga Dion, boa noite, Dion, beleza. O Eudes aqui com a gente também, sempre aqui acompanhando, valeu, Eudes. O Vênus Marciana aqui com a gente também, fala, Vênus. Olha só quem está aqui também, o Rogério Horas.
de Cuiabá, olha só, do outro lado. O nosso amigo de sempre analisar aqui com a gente, sempre com a gente aqui. Ah, é verdade. E olha só a presença aqui do nosso amigo Deus aqui também. Deus sempre nos prestigiando. Boa noite, Deus. Ah, bom, então é isso, pessoal. Então, assim, eu achei alguns textos, tá? E vamos ver o que tem o nosso amigo Baco, além da questão de transformar água em vinho, que é o que todo mundo conhece. Será que existe mais alguma comparação que a gente pode pegar desses dois personagens? Né? Vamos ver aí. Né? Tem muita coisa aí que vocês ainda não conhecem. Olha só, nosso amigo Primateu está aqui. Olha só, Primateu. O Berit chegando, é o Berit sempre com a gente aqui. É, deixa eu trazer então para vocês aqui. Eu preparei uns slides aqui, vamos acompanhar juntos. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, pessoal. Vamos lá então. Vamos ver aqui o que tem. Nosso amigo do lado aqui, né, do lado esquerdo aqui, o Paco ou Dionísio, e do nosso lado, o JC aqui com a gente. Será que existe alguma coisa a ver esses dois personagens? Então, olha só. JC na mitologia comparada. O JC foi comparado a uma ampla variedade de figuras de várias tradições mitológicas, como na mitologia como Dionísio, Mitra, Sol, Invictus, Osíris, Asclepio, Atis, Adonis. O estudo de JC na mitologia comparada é o exame das narrativas da vida de JC nos evangelhos, tradições e teologias cristãs relacionadas com o cristianismo e outras religiões. Embora a grande maioria dos estudiosos e historiadores do Novo Testamento concordem que JC existia como figura histórica, outros historiadores seculares também concordam que os evangelhos contêm grandes quantidades de detalhes fictícios, misturados com mitologias pagãs sobre a vida de Jesus. A data de nascimento tradicional de 25 de dezembro foi declarada somente no século IV, como a maioria sabe, porque todos os deuses solares partilhavam desse dia comemorativo. Para quem não sabe, Dionísio também era comparado com Deus Sol, tá? Em algumas outras religiões. O feriado em homenagem ao deus do Sol romano, Sol Invictus, já fazia parte da cultura romana, e o culto mitriaico e o culto Dionísio também estavam participando juntos quando o cristianismo começou a se expandir e foi obrigado a participar da mesma festa para não perder seus adeptos. A relação entre as religiões mitraica e cristã até o século III ainda não estava em disputa, porém os apologistas cristãos na época observavam semelhanças entre elas. Comparar JC com outros deuses não é algo novo. Já no segundo século em diante, vários filósofos pagãos e cristãos já haviam percebido esses detalhes. Muitos desses textos foram destruídos pela Igreja Romana durante o famoso incêndio da Biblioteca de Alexandria, em 342, por ordem de um bispo de Alexandria, quando o imperador cristão Teodósio I interditou os cultos pagãos. Além do sincretismo com deuses pagãos, percebemos que existem tipologias judaicas, que a gente já mostrou para vocês, também nos evangelhos, ou seja, eventos, personagens de lugares do Antigo Testamento que interagem, se conectando com a vida do personagem Jesus, remetendo a uma representação dos heróis e profetas do Antigo Testamento, como Moisés, José e Davi. Aqui então, trouxe para vocês aqui alguns autores, tá? Que fazem parte dessa academia do Jesus mítico. Né? Então, geralmente os historiadores do Jesus histórico, eles chamam esses nossos amigos aqui de conspiracionistas, tá? Mas, se vocês pegarem o currículo desses senhores aqui, vocês vão ver que eles têm muito, muito, muito a
oferecer para a gente, tá? Então, olha só, a gente tem lá o Charles François Depus, olha só, ele é de 1742, 1800. Aí a gente vai ter o Constantino aqui, de 1757, 1820. O nosso grande Bruno Bauer, bem conhecido aí dos historiadores. Ele é de 1809 até 1882. E aí a gente vai ter o Arthur Drills, de 1865 a 1935. Já os defensores modernos e contemporâneos, a gente tem aqui o George Albert Wells, não lembro de que data ele Álvar Ellegard, Hugh Dorothy, que é bem conhecido, o nosso grande Robert M. Price, o Richard Carey, a Chiara Acaria S., ela falecida em 2015, tá? Ela já faleceu, essa nossa historiadora aqui, grande historiadora. E temos aqui também o Timothy Freck. Então, esses são alguns dos defensores do Jesus místico, que é o Jesus comparado com outras religiões, né, outros deuses. Então, esses aqui são os defensores. A gente vai encontrar também, pessoal, uma grande defesa da religião começa a surgir já no início do século II. A gente já tem alguns caras ali, como o Celso, eles começam a atacar a religião e começam a comparar o JC com outros deuses. Então, esses apologistas ali do segundo século, eles já começam a ficar incomodados. Putz, e agora, né? Eles estão criticando, eles estão comparando nós com esse Deus e realmente é muito parecido e eles, em certo ponto, eles têm que dar o braço a torcer, porque realmente o personagem foi criado dessa maneira. Então, o grande problema do cristianismo é esse, que eles construíram esse personagem não do zero. Eles foram pegando vários semideuses e semi-heróis e heróis do Antigo Testamento e foram misturando, porque era o objetivo, né? Isso não vou entrar agora em detalhes nesse sentido, mas era o objetivo do autor. Como os autores, os criadores desse personagem morreram, quem estava ali no palácio de César viu uma grande oportunidade nesse personagem e pegou ele para criar uma religião e ganhar dinheiro. E aí eles encontraram um grande problema, porque esse personagem estava atrelado com o judaísmo, que a história desse personagem, ele nascia, né, ele era filho de Deus, mas ele nascia na Judéia, de toda a história dele corre ali, né, durante o seu período ali, ele entra ali em Israel, em todas aquelas cidades. Só que como os autores eles queriam criar esse personagem para que o povo romano tivesse maior interação e maior aceitação, então eles foram criando, dando mais outros atributos a esse personagem. Então transformaram ele andava em águas, como o nosso amigo Hermes, transformar água em vinho, ele era um deus solar, né? Ele não era. Veja que em João ele diz que o pai dele trabalhava no sábado. Sábado é dia de Saturno. O deus judeus é comparado ao deus Saturno. Tá? Eu vou fazer uma live sobre isso. Eu já preparei o material e vou mostrar para vocês que o deus do Antigo Testamento ele era comparado com Saturno. Então veja que o deus do JC ele era o Sol. Inclusive, os primeiros apologistas, eles fazem essa comparação, porque eles dizem que o JC, ele ressuscitou no dia do sol. Então, eles fazem essa comparação e eles fazem também uma defesa nesse sentido, porque como eles oravam para o lado do sol, as pessoas diziam que JC era o sol. Então, eles diziam, não, sim, ele é parecido com o sol, mas é diferente, é outra proposta. Então, eles vão criando, eles vão se emaranhando ali, né, com tanta gente criticando, né? Então a gente tem o Celso no século II fazendo essas críticas, depois Orígenes vai lá e rebate ele, o texto de Celso logicamente é destruído, que se não fosse o trabalho de Celso fazendo uma reputação, a gente não saberia o que Celso disse sobre esse personagem. No século III ali a gente já tem o Porfírio,
Acho que no século II a gente tem um outro cara chamado, acho que é Luciano de Samosata, algo parecido nesse sentido, que ele vai fazendo umas piadas sobre os cristãos. Então, vários autores ali de fora fazendo críticas a esse personagem. Inclusive, a gente vai encontrar a sátira do JC no Talmud. Sim, o Talmud faz uma crítica. Então, para aqueles que acreditam que o Talmud prova a existência do JC, não. Ele simplesmente prova a existência do personagem fictício. E eles fazem uma piada. Então, para quem é cristão, o Talmud não é aconselhável, a não ser que vocês sejam pesquisadores e queiram conhecer, mas não é indicado para quem trabalha com Jesus da fé, né, que acredita. Então, para quem vai ler o Talmud, vai se horrorizar com o que eles fazem com o JC ali. Tá? Deixa eu ver quem mais está aqui, chegando aqui com a gente. O Mazuco aqui chegando aqui, beleza, Mazuco? O Jaime chegando aqui também com a gente. O Jairo aqui, beleza? Nosso amigo Ronaldo, salve, salve. Grande Amir aqui. Amir, grande cara. O Além da Religião também aqui, o Alexandre. Alexandre. Quem mais aqui com a gente? Não podia faltar aqui nosso amigo Apóstolo Paulo aqui. E o Adenilson Xavier aqui, beleza. Bom, então é isso. Então, veja que a gente tem muitas comparações, né? Muito Deus. Então, ele foi criado com o objetivo, realmente, de atender a massa, né? O Vespasiano mesmo, de acordo com Tácito, ele diz que ele queria um império universal. Ou seja, universal é católico. Então, para o Roma atingir todos os seus conquistados, então eles absorviam seus deuses e depois faziam uma homenagem a eles. Então, assim, isso é muito interessante do ponto de vista estratégico de guerra, porque veja bem, se os romanos eles tiram os deuses dessa população, eles ficam eles acabam ficando tendo uma inimizade com Roma. Né? Existem muitos casos de Cícero, por exemplo, que diz que quando algum cônsul ou general entrou em alguma cidade e destruiu o templo e levou algumas imagens de deuses, essa população fez um pedido para Cícero fazer levar ele para julgamento, esse cônsul. Então, eles tinham tinham um apego muito com imagens de Deus. Então, se tirar a imagem de um Deus é como se você realmente tirasse, né, de dentro de você. Então, para quem hoje acredita no JC, então não trabalha com imagem, né, é mais católico que trabalha com imagem, mas o protestante não trabalha. Então, é como se você tirasse de dentro da pessoa. Então, elas não conseguiam orar, então elas faziam reclamação. A gente tem isso em Cícero. Então, era muito importante. Então, o que os romanos faziam? Eles capturavam durante o triunfo essas imagens e depois devolviam para eles, né, nos templos. Inclusive, os templos eles eram locais protegidos. Então, na Guerra Justa, por exemplo, quem entrava no templo era protegido, tá? Não acabava não morrendo. A gente encontra isso, por exemplo, em Agostinho de Hipona, e em outros autores também. Então, veja como era muito importante realmente essa questão dos deuses. Então, o sincretismo era uma coisa importante aliada aos imperadores romanos. Eles sabiam que conquistando esse povo e mantendo o Deus deles lá com eles e também com eles, esse sincretismo, eles iam ganhar confiança. Então, eles não iam ter uma revolta grande. Veja que a gente teve um problema com os próprios judeus, que apesar deles criarem esse personagem, ele não desceu goela abaixo dos judeus. Os judeus continuavam fazendo várias revoltas, porque eles destruíram exatamente o principal deus deles, que era o templo. Né? O
templo era o Deus deles sagrado. E o livro sagrado também foi levado do templo. Então eles não tinham nada para. Eles ficaram simplesmente agora com as sinagogas orando, né, para um Deus é, que está nos céus, né? Não tinham mais o templo. Né? Bom, vou então continuar aqui, pessoal. Tá? Nossa amiga Maria Vitória chegando aqui com a gente. O Pedro, ele criava os deuses para colocar medo na humanidade e ele iria os templos para ganhar ofertas, dízimos, pois cria muitas igrejas e cresce muito porque as pessoas trabalhavam voluntário e pagaram dízimo. Exatamente, eles continuavam pagando, isso que é interessante, eles continuavam pagando dízimo e esse dízimo ia também para Roma. Né? Era assim que funcionava. Quem criava a religião em Roma eram os senadores, que eles eram pontífices, e eles criavam, quando eles criavam esse templo, quem cuidava do templo cuidava de uma imensa gama de ouro, e era muito, muito ouro. E além do que os sacrifícios que eles faziam também tinha lucro, porque as pessoas que tinham esses animais funcionava igual funcionava no templo dos judeus. Quem vendia esses animais lucrava com aquilo. Então, ou seja, quando eles destruíram o templo, né, o Vespasiano, eles tiraram o trabalho desse pessoal que vendia. Né? Na própria história do JC, quando ele quebra as bancas lá e chicoteia todo mundo, ali ele está criando ali um tumulto e prejudicando, né, os cambistas ali e o pessoal que vendia. Então ele não está fazendo nada de legal ali. Ele está fazendo, na realidade, algo ilegal com a religião. Né? Mas o autor tinha um propósito para criar essa passagem. Então vamos continuar aqui, pessoal. Então olha só, eu falei para vocês que o Justino Mártir, né, ele é o cara ali que começa já no segundo século defender, né, ele percebe que as pessoas estão fazendo críticas, percebendo que o JC é comparado com outros deuses e ele começa a defesa. Então veja o problema que o autor que criou o JC fez, né? Então ele deveria ter criado o JC com um específico poder que os outros deuses não tinham. Mas ele inventou de criar o JC com os poderes de Dionísio, Apolo, Hermes. Então aí criou esse problema para os apologistas, né? Eles tiveram que enfrentar isso. Então olha, o Justino, na primeira desculpa, ele vai falar o seguinte, ó. Justino Mártir, em uma crítica, fez uma crítica em uma carta dedicada ao imperador Adriano, sugerindo que as coincidências dos mitos dos deuses anteriores a JC eram obra de demônios. Então, eles diziam que o demônio chegou antes e inventou essas mentiras. Tá? Então, essa era a ideia do Justino, Tertuliano. Então, eles tinham essa ideia de colocar a culpa no demônio, que é o mesmo que o pessoal faz hoje. Aí Justino vai dizer assim, ó, você sabe quantos filhos de Zeus, os escritores a quem você honra, falam Hermes, a palavra, ou o logos, o verbo, hermenêutica e professor de todos, aí o Asclépio, que também era curador e depois de ser atingido por um raio subiu ao céu, assim como Dionísio, que foi decepado, e Hércules, que para escapar dos seus tormentos se jogou no fogo. Mas, como dissemos antes, foram os demônios perversos que fizeram essas coisas. Olha só, desculpa. Fomos ensinados que somente aqueles que vivem perto de Deus em santidade e virtude alcançam a imortalidade. E acreditamos que aqueles que vivem injustamente não reformam serão punidos no fogo eterno. Então, aqui, as pessoas tinham comparado, percebido que existia um sincretismo com esses deuses, e aí o nosso amigo aqui está fazendo a defesa. Ele vai continuar dizendo o seguinte, ó, em segundo lugar, de toda a raça de homens que adoramos, Dionísio, filho de Semele, e Apolo, filho de Leto, que em sua paixão pelos homens fizeram coisas das quais é vergonhoso falar.
ou que adoraram Perséfone e Afrodite, que foram enlouquecidas pelo amor de Adonis, e cujos mistérios você celebra, ou Asclépio, ou alguns daqueles que são chamados deuses, agora, através de Jesus Cristo, os desprezam, mesmo às custas da morte, e nos dedicamos aos não chegados a Deus intransitável. Sentimos pena daqueles que acreditam nessas histórias, olha só, pelas quais sabemos que os demônios são responsáveis. Então, ele sempre culpando os demônios pela criação desses personagens que surgem antes. Então, o problema deles é que esses personagens surgiram antes do JC e tinham os mesmos poderes. Então, a desculpa deles é que demônios criaram esses personagens e essas histórias e colocaram na cabeça dos escritores. Então, é isso que ele está dizendo aqui, o nosso amigo Justino. E ele vai continuar aqui, ó. Mas aqueles que transmitem os mitos inventados pelos poetas, ó, não oferecem demonstração aos jovens que os aprendem. Na verdade, estou preparado para mostrar que foram instruídos pelos instintos dos demônios maus a enganar e desviar o ser humano. Pois quando ouviram que os profetas previam, olha só o que ele vai dizer aqui, pessoal. Pois quando ouviram que os profetas previam que Cristo viria e que homens ímpios seriam castigados pelo fogo, eles apresentaram vários dos chamados filhos de Zeus, pensando que assim poderiam fazer os homens suporem o que foi dito sobre Cristo era um mero conto de maravilhas, como as histórias contadas pelos poetas. Essas histórias foram espalhadas entre os gregos e todos os gentios, onde, ao ouvirem os profetas proclamando Cristo, seria especialmente acreditado. Então veja que ele está fazendo uma crítica dizendo que os demônios entraram na mente dos poetas, né, dos escritores, e inventaram essas histórias antes do JC chegar, e aí iam corromper, né, os jovens. Olha só que a proposta. Né? Ó, nessa passagem abaixo, Justino faz uma observação importante, isso aqui é importante que as pessoas saibam, ó, sobre a crucificação de Jesus em relação aos outros deuses. Isso aqui a gente tem aquele, o Zagaist, né, aquele documentário, e outros apresentam, por exemplo, que o Osíris e outros semideuses, eles foram crucificados. Então, existem algumas comparações que não é real, tá, pessoal? O único que foi crucificado ali é o nosso amigo JC. Apesar da cruz ter a ver com outros deuses, que eu vou apresentar para vocês futuramente, em relação, por exemplo, Serapis, o símbolo de Serapis era uma cruz, tá? Mas não necessariamente que ele foi pregado numa cruz. Alguns autores erram em dizer que Dionísio, Átis, Osíris e outros deuses foram crucificados. A maioria desses deuses, que são os mesmos em culturas diferentes, foram despedaçados por deuses ou mortos por um javali, como é o caso de Adonis. Tá? Então, Adonis foi morto por um javali. Justino ele vai dizer o seguinte, ó, mas nunca foi imitada a crucificação, no caso de nenhum dos chamados filhos de Zeus, pois eles não o entenderam, pois, como foi explicado, tudo que foi dito foi expresso simbolicamente. No entanto, como o profeta previu, a cruz é o maior símbolo de seu poder e autoridade, como pode ser mostrado nas coisas que você pode ver. Então, nosso amigo está dizendo aqui que a cruz é o único elemento de JC que os outros deuses não podem ser comparados. Então, o resto da morte, ressurreição, transformar em vinho, tudo isso é comparado, mas morrer numa cruz, JC é o único que conseguiu essa proeza, tá? Porém, tá? O Tertuliano, por exemplo, ele vai fazer uma comparação interessante aqui sobre a cruz e ele vai dizer que existem outros deuses, sim, que tinham um simbolismo com a cruz, tá? Ou seja, o JC, o símbolo de JC, na verdade, já era algo comum em deuses anteriores, não relacionado à morte na cruz, mas tinha a ver com uma simbologia. Tá? Então, o Tertuliano ele vai dizer o seguinte na Apologia, ó, porém, encontramos em outros pais da Igreja, historiadores da Antiguidade, menções sobre a cruz como símbolo de deuses e imperadores. Vejamos o que diz Tertuliano em sua Apologia. Tertuliano vai dizer o seguinte, ó, pessoal.
Já mencionei como todos os seus deuses de terra derivam sua divindade de uma cruz. O criador de imagens colocando barro em máquinas semelhantes à cruz antes de formá-lo, mas você também adora sua deusa Vitória. Nessa forma, pois as cruzes são a parte interna dessa divindade, seus troféus sendo apenas postes colocados e cobertos com despojos do inimigo. Pois, de fato, a religião romana é inteiramente marcial. Eles adoram seus padrões, juram por seus padrões e prestam mais respeito a seus padrões do que qualquer outro deus. E realmente não posso deixar de elogiar seu cuidado e ternura em não deixar suas cruzes nuas e não consagrá-las até que estejam com as melhores roupas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: durante o triunfo, isso já trouxe numa live aí para vocês, no triunfo romano é colocado numa cruz os despojos do general inimigo. Então, a couraça dele, o capacete, tudo isso é colocado. Isso tem nas moedas, inclusive, moedas apresenta isso. Então, isso era um símbolo de vitória do imperador romano. Então, Tito Flávio tinha lá a cruz, tá, sendo carregada lá, e os despojos do nosso amigo Simão Guioras, que, no caso da comparação ali com os evangelhos, seria o nosso amigo Pedro. Tá? Então, eles tinham, durante a procissão, eles tinham a imagem de uma cruz, a cruz da vitória. Então, ele está dizendo ali que, além da nossa amiga deusa Vitória ter o símbolo da cruz, esse símbolo também se refere aos imperadores. Tá? Então, o JC, a única coisa em relação à crucificação, a cruz, o símbolo dele é a questão dele morrer na cruz. Mas o símbolo da cruz já existia também antes do nosso amigo surgir, tá? Não na Judéia, mas surgir ali nas mesas dos nossos amigos criadores, né? A agência de propaganda flaviana criando personagem, né? Então, a simbologia da cruz surgiu de uma pena, um papel e tinta, tá? E mentes, não uma, mas várias mentes brilhantes. Então, ali, eles deram esse toque aí no personagem, né? Colocando ele morrendo numa cruz, e aí o símbolo dele virou cruz. Perfeito? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Depois eu dou atenção para vocês, tá? Então, vamos ver aqui agora, pessoal, a comparação do nosso amigo JC com Dionísio. Vamos ver aqui, além da transformação de água em vinho, será que tem algo mais aqui? Vamos ver, pessoal. Olha só o que o nosso amigo Justino também ele vai dizer aqui, ó. O profeta Moisés era, como eu disse antes, aqui ele vai falar que no Antigo Testamento também tinha um simbolismo da cruz, tá? Olha só, o profeta Moisés era, como eu disse antes, mais velho do que todos os escritores gregos. E essa profecia foi feita por ele, como citado anteriormente. O governante não se apartará de Judá, nem o governador de suas coxas, até que ele venha para quem é reservado. E ele será a expectativa das nações, amarrando o seu potro à videira, lavando o manto de sangue de uva. Então veja só, a comparação dele aqui tem mais a ver com o nosso amigo Dionísio, né? Ó, então, quando os demônios ouviram, jogando a culpa novamente nos demônios, né? Eles gostam de culpar os demônios. Ó. Então, quando os demônios ouviram essas palavras proféticas, descobriram que Dionísio era o filho de Zeus e declararam que ele era o descobridor da videira. Daí introduziram vinho em seus mistérios. Ensinaram que, depois de ser despedaçado, ascendeu ao céu. Então, veja que ele está dizendo aqui, o Justino, que os demônios descobriram que JC viria à Terra e ele seria comparado a essa profecia, e aí os demônios criaram esse personagem Dionísio, que era para dar um strike ali na história de JC. Então é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Que os demônios criaram aqui a história do Dionísio aqui, para corromper. Vamos ver aqui bem interessante. Olha, a gente tem a questão da reencarnação e do submundo. Em Pedro, Pedro está sendo escrito ali final do primeiro século, mais ou menos.
Tem uma passagem interessante aqui, ó, que tem a ver com JC e com Dionísio e com os deuses do submundo. Então, deuses do submundo são aqueles deuses. Deuses do submundo são aqueles deuses que eles vivem, eles transitam entre a Terra e o Hades. Tá? Então, a gente vai ter Hércules, Dionísio e alguns outros. Tem outros deuses que não, que só permanecem na Terra e no céu. Então, a gente vai ter o Apolo, por exemplo. Então, os deuses do submundo era Dionísio, Hércules. Então, eles conseguem adentrar o Hades, fazer suas proezas lá e depois sair, né? Então, a gente tem a história de, acho que o Atis, Adonis, que ele tem né, alguma relação lá com uma deusa e sua mãe, e desce para o Hades todo ano, né? Então, eles ficam um pouco aqui na Terra e um pouco no Hades. Então, pensa. E o nosso amigo Dionísio era um deus do submundo. Então, vamos ver aqui se o JC tem algo a ver com isso. Então, veja só, 1 Pedro 3 aqui vai dizer o seguinte, ó, porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou os espíritos em prisão, ou seja, lá no Hades, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então ele vai descer para o Hades, ó. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Tal como essa figura agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes sujeitados. Poderes foram lhe sujeitados. Aqui ele vai continuar dizendo o seguinte, ó, porque por essa causa o evangelho foi pregado também a eles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus o Espírito. Ou seja, JC aqui, ele é um deus do submundo, né? E aqui a gente vai encontrar em Heródoto histórias aqui. Olha só o que Heródoto vai dizer em relação aos deuses do submundo, ó. Os egípcios dizem que Deméter, Ísis, então veja aqui que lá no Egito também eles tinham esse sincretismo. Então, a deusa Deméter era o mesmo que Ísis, e para eles Dionísio é Osíris. Tá? Então, veja que interessante. Então, a gente tem na mitologia romana, Dionísio é comparado com Baco, e Baco é comparado com JC. E lá no Egito, Dionísio era Osíris, né? São os governantes de onde? Do mundo inferior, do submundo. Os egípcios foram os primeiros a manter a doutrina a seguir. Olha só que interessante. Também que a alma humana é imortal e com a morte do corpo entra em outra coisa viva que nasce, depois de passar por todas as criaturas da terra, do mar e do ar. Ele está dizendo que a alma do ser humano, ela encarnava e reencarnava em vários elementos, né? Uma pedra, um animal, um cachorro, até atingir um certo equilíbrio ali que poderia entrar num corpo humano, né? Entra novamente no corpo humano, no nascimento, um ciclo que se completa em 3.000 anos. Há gregos que usaram essa doutrina, os órficos. Há gregos que usaram essa doutrina, os órficos, alguns anteriores e outros posteriores, como se fossem seus. Conheço seus nomes, mas não o registro. Então, ele está dizendo que alguns gregos, eles pegaram essa doutrina, esse conhecimento dos egípcios e levaram para a sua religião, né? E aí, posteriormente, os nossos amigos romanos também fizeram a mesma coisa. Olha só outra comparação interessante aqui. Ó. Ambos eram a videira viva. Veja aqui no lado esquerdo, a gente tem uma imagem aqui. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu ver aqui.
Olha só, a gente tem uma imagem, tá? Olha, Dionísio era o deus da videira, representando o vinho, a bebida mais universalmente popular do mundo antigo. As noções cristãs de comer a carne e beber o sangue de Jesus foram influenciados pelo culto do nosso amigo Dionísio. Então essa imagem aqui, ela tá lá é da Pompeia, se não me engano. Então veja que o corpo de Dionísio, ele está aqui cheio de uva, percebe? Olha uma cobra aqui também, né? Tem aquela questão do JC aqui, dizendo que as pessoas poderiam pegar em cobras e não iam morrer. Então a cobra também fazia parte do culto de Baco, tá? As pessoas no culto, elas pegavam cobra na mão. Então tudo a ver também. Então veja aqui o corpo dele cheio de uva, ou seja, Dionísio era a videira verdadeira. Aí o que, que vai dizer aqui o nosso amigo João para disputar? João está disputando ali, ó. João vai dizer assim, ó, no Evangelho de João, o autor alega que o JC é a verdadeira videira. Ele vai dizer assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, e toda vara que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então veja, ele está dizendo aqui que é a videira verdadeira. Só que Dionísio já era a videira, né? Então veja, veja só eles tentando desbancar, né? Então o Dionísio sempre foi, Dionísio já é, eu não lembro qual século, mas é bem anterior do século, antes do início do primeiro século, e ele era a videira verdadeira. Então veja que existem textos referentes a isso e tem uma imagem dele, inclusive. Isso que é bem interessante, que sobreviveu a essa imagem. Então veja o corpo do Dionísio cheio de uva, ou seja, Dionísio era o deus do vinho, ele era a videira verdadeira. Aí vem João escrevendo ali por volta de entre 90 e anos 100, dizendo não, ó, agora o verdadeira videira agora é o JC, tá? Mas isso aí eles vão dizer que o demônio, né, como mostrei para vocês, o demônio chegou antes e aí colocou na cabeça dos escritores essa história de Dionísio ser a videira verdadeira antes de JC, porque ele sabia que JC viria à vida. Então essa é a desculpa deles, né? Essa é a refutação, né, desses caras. Então vamos continuar aqui. Vamos ver aqui se a infância do JC tem a ver com Dionísio, pessoal. Vamos ver aqui. Olha só, a gente encontra aqui no Evangelho de Barnabé, olha só. Ó, a infância de JC e seu passatempo favorito, para quem não conhece esse evangelho aqui que fala sobre a infância de Jesus, é bem interessante, porque as pessoas não conhecem e aí não imaginam o terror que esse garotinho criou. Ele criou um terror nos seus vizinhos, né? As pessoas, pais das crianças, tinham medo que seus filhos andassem com JC, porque ele vivia matando as crianças e vivia tumultuando, né? Batia, discutia com o professor, matou o professor. Então, assim, ele foi um garoto bem travesso. É um evangelho que eu não recomendo, por exemplo, para ler para criança, né? Adolescente, criança. Esse evangelho aqui, por favor, não coloquem na mão de crianças, tá? Isso aqui é muito perigoso, porque isso aqui pode influenciar, tá? Evangelho de Barnabé. Olha só aqui, ó, o que vai dizer, ó. Depois disso, ele estava novamente passando pela vila, JC. E um menino correu contra ele e bateu no ombro dele, ou seja, estava correndo ali, brincando de bola e pá! Bateu no ombro de JC. Olha só o JC aqui, o que ele vai fazer, ó. E JC, enfurecido, disse-lhe: não voltarás pelo caminho que vieste. E imediatamente ele caiu morto. Olha só, ele jogou uma praga no menino, só porque ele esbarrou. Né? Foi sem querer. O menino virou, desculpa, não deu nem tempo dele pedir desculpa. A hora que ele foi pedir desculpa, JC jogou uma praga nele e o menino morreu. E alguns que viram o que havia acontecido disseram: de onde esse filho foi gerado? Que toda palavra sua é certamente cumprida? E os pais do menino morto, olha só, os pais do menino morto foram embora para José por reclamar com o pai de Jesus. Olha só, desde pequeno dando trabalho para o José, coitado, né? Além dele
né, nascer de outro pai, José ter que cuidar dele, e ele dava problema, ó. E o culparam dizendo: já que você tem um filho assim, é impossível para você viver conosco na aldeia. Ou seja, queriam que José pegasse suas trouxas e caísse fora. Então é por isso que o José ele não aparece depois na vida adulta de JC, porque o JC ele criou tanto problema que o pai se mandou, ele não aguentou, né? O José não aguentou e foi trabalhar de marceneiro em outro lugar. Ó. Já que você tem um filho assim, é impossível para você viver conosco na aldeia. Ou então ensine-o a abençoar, olha só, ensine-o a abençoar e não amaldiçoar, pois ele está matando nossos filhos. Então veja que a infância de Jesus é algo que as igrejas, por exemplo, não apresentam para vocês. Então, é por isso que eu falo, eles pegam as partezinhas mais bonitinhas e apresentam. As partes mais pesadas, eles deixam escondido. Então, você nunca vai ver. Pergunta para o pastor, para o padre, para ele ler o Evangelho de Barnabé para vocês aí. Pede para ele ler para vocês na igreja o que ele vai dizer. Tá? Você vai ser excomungado. Tá? Vamos continuar aqui. E olha só o que o nosso amigo aqui, o Walter F. Otto, aqui vai dizer aqui num livro dele, Dionísio, Mito e Culto, página 135. Ó. De acordo com Oppian, Dionísio se deliciava quando criança em rasgar as crianças em pedaços e trazê-las de volta à vida novamente. Ele é caracterizado como o furioso e o louco, exatamente como o JC, olha só. E a natureza das mônadas, as mônadas eram que as mulheres que seguiam ele. Então veja que na história de JC sempre tem mulheres seguindo. Vocês percebem que na história não diz homens e mulheres, sempre tem um bando de mulheres seguindo ele. Né? Isso a gente encontra lá no final, lá quando ele é crucificado. Tem um monte de mulheres que vão seguindo ele. Então, aqui nós temos as mônadas, e na história dos evangelhos a gente vai ter as Marias. Né? Então, todas as mulheres, os evangelhos é a Maria. Tá? A mãe é Maria, a irmã da Maria é Maria, Maria Madalena, Maria não sei o que lá, todas as mulheres são Marias. Tá? As irmãs dele são Maria. Então, veja que nós temos aqui uma comparação da infância de JC. JC, então, ele matava as crianças e os pais tinham medo. Então, os pais falaram: ô José, pica a mula daqui ou ensina teu filho a abençoar e não amaldiçoar. Né? Ensina ele a abençoar e não amaldiçoar. Então, veja aqui que a gente tem mais uma comparação aqui, um paralelo entre Dionísio e JC na sua infância. Olha, esse aqui é muito legal. JC e Dionísio, dois bêbados, comilões e que gostam de cair na gandaia. Vamos ver aqui, pessoal. Então, veja só aqui em Provérbios, isso aqui é bem interessante, ó, porque, ó, Provérbios, o autor lá vai dizer o seguinte, ó, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Então, ele está fazendo uma crítica aos comilões e aos beberrões. Preste atenção aqui, que é bem interessante, ó. Em Deuteronômio 21 vai dizer o seguinte, ó, e dirão aos anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde e costumaz, não dá ouvidos a voz, é um comilão e um beberrão. Então veja que a crítica do Antigo Testamento era sobre um filho comilão e beberrão. Olha o que nós vamos encontrar aqui em Mateus. Ó. Veio o filho do homem, o quê? Comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então veja que o, o nosso amigo JC, por exemplo, ele é contra exatamente o que se encontra no Antigo Testamento. Então, as leis e costumes do Antigo Testamento, ele vai quebrando, ele não quer saber, ele quebra todas as regras. Né? Então, veja que no Antigo Testamento dizia para o filho, né, tratar bem o pai e não ser um comilão e beberrão. Aí vem o JC e diz, não, eu sou comilão e beberrão, e ele andava com quem? Em vez do JC andar com sacerdotes, com pessoas de família, não, ele andava com quem? Com as garotas de fama. Então, a vida dele, do JC, era viver com as garotas de fama, com os publicanos, né, que tinham muito dinheiro,
Então eles pagavam a conta do JC e a vida dele era essa. Então, para quem, por exemplo, acredita que o JC tem alguma semelhança com os essênios, por exemplo, quando você vai para a história do JC, você percebe que não tem nada a ver, né? Os essênios eram aqueles caras regrados, né? Que tinham a sua vida ali regradinha, tudo certinho, cuidava da sua vida espiritual. O JC não, o JC era desregrado. Ele virava a banca dos caras lá, quando pequeno ele matava outras crianças, e ele vivia, a vida dele era essa, ele pegava os 12 amigos dele e iam, né, visitar as meninas de fama e beber e comer, né? Vivia acordando, o JC vivia acordando com a boca cheia de formiga, por exemplo. Então veja que quando as pessoas querem comparar o JC com os essênios, com alguma coisa assim espiritual, é difícil, ele vai ter que pegar outro livro, mas os evangelhos mostram Jesus que não tem nada a ver com essênios, com esses caras aí, tá? O JC era um putanheiro da vida, vivia só com as garotas de fama e vivendo a vida louca. Ele viveu a vida louca, né? Ele deu o pé na bunda da família, pegou, como eu falei para vocês, quebrou o cofrinho, né? Os pais tinham economizado a vida toda deles lá para dar um ensino para o filho. Ele vai lá e quebra o cofrinho, pega o dinheiro e some com os 12 amigos dele. E aí vai viver a vida louca. Então veja que interessante, né? Então vamos continuar aqui. Então a gente tem aqui a imagem dele aqui, ó, do nosso amigo Dionísio, aqui, ó, tem as bacantes aqui, né? E tem eles tomando vinho, só folia. É exatamente a vida do JC. Se você pega essa ideia dele aqui, ele está sempre brincando. Isso aqui são todos pecadores, ó, se você prestar atenção. É esse povo aqui que o JC andava. Então, Eurípides, em As Bacantes, vai dizer o seguinte, ó. Oh, feliz quivotário, quando da pressa festa ele afunda na terra em seu manto sagrado de pele de corça, perseguindo a cabra para beber seu sangue, um banquete doce de carne crua. Então, o Dionísio, ele gostava muito de carne crua, então por isso que o Antigo Testamento falava mal, né, de quem era comilão e beberrão, porque eles estão se referindo ao Dionísio. Perfeito? Não tem nada a ver com o JC. Então, e aí o JC, ele vai lá e repete exatamente o que o nosso amigo Dionísio está fazendo, né? Beberrão, ó, beber sangue, ele bebia o sangue de cabra e comia carne crua. Como ele corre para as colinas da Frígia ou da Líbia, o deus bromiano exulta com gritos e voe. Com leite, vinho e riachos de mel, o delicioso flui pela terra e o incenso sírio fuma. Então veja que também, aqui ele está falando de mel, os judeus também eles não gostavam de colocar mel, né, no vinho, nas suas comidas. Por quê? Porque tinha a ver com Dionísio. Tácito, em suas histórias aqui, ó, livro 2, vai dizer o seguinte, ó, mas como seus padres costumavam cantar, está se referindo aos judeus, tá? Cantar acompanhados de cachimbos e pratos e usar grinaldas de era, e porque uma videira dourada foi encontrada em seu templo, alguns pensaram que eles eram devotos do Padre Liber. Padre Liber é o Dionísio, tá? Baco. O conquistador do Oriente, apesar da incongruência de seus costumes. Para Liber, estabeleceram ritos festivos de natureza alegre, enquanto os caminhos judeus são absurdos e maus. Então, ele aqui fazendo uma crítica, né, dizendo que os ritos de Dionísio eram super alegres, né, eles bebiam, se divertiam, já os judeus eram absurdos e maus. E aí Plutarco, em Simpósio, vai dizer o seguinte, ó, o tempo e a maneira da maior e mais sagrada solenidade dos judeus são exatamente agradáveis aos sagrados ritos de Baco. Então, veja que eles comparam, tá? Eles não estão tirando isso aqui da cabecinha. Esses historiadores aqui, eles tinham conhecimento do que acontecia lá, tá? Então, não é que eles estão inventando. As pessoas geralmente dizem que esses Tácito, Plutarco, eles não são referência para falar dos judeus porque eles estão inventando. Eles dizem que eles não estavam lá, não conheciam a história deles e estão inventando, mas Tácito e Plutarco são grandes historiadores, né? Quando interessa, na verdade, quando interessa para eles, eles defendem esses autores, mas quando o que eles dizem afeta
a ideia desses estudiosos, aí eles dizem, não, eles não sabem de nada, esses autores, né? Então, ó, Plutarco vai dizer o seguinte, ó, o tempo e a maneira da maior e mais sagrada solenidade dos judeus são exatamente agradáveis aos sagrados ritos de Báculo, pois o que eles chamam de jejum, dia da expiação, eles celebram no meio da vindima, fornecendo suas mesas com todos os tipos de frutas, enquanto se sentam sob tabernáculos feitos de vinha e era. E o dia imediatamente anterior a este eles chamam de dia dos tabernáculos, né, Sukkah. Então veja que eles estão comparando aqui a festa dos judeus com a de Dionísio. Então, e a gente sabe que em Macabeus ali, por exemplo, tem essa relação, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, no livro apócrifo do segundo século, uh, antes da Era Comum, o Macabeus vai dizer o seguinte, ó, nos é dito que Antíoco Epifânio introduziu a adoração pagã no Templo de Jerusalém. Vai dizer o seguinte, ó, muitos, até mesmo de Israel, adotaram sua religião de bom grado. Eles sacrificaram aos ídolos e profanaram o sábado. Lemos em 2 Macabeus que os judeus foram compelidos pelo rei Seleucida a usar coroas de Hera e caminhar na procissão de honra a Dionísio durante um festival báquico. Então veja o que vai dizer aqui em Macabeus. Ó. Na celebração mensal do aniversário do rei, os judeus foram levados sob amarga restrição. Eles foram contrariados, mas tiveram que participar, né, dessa procissão. A participar dos sacrifícios, e quando chegou a festa de Dionísio, foram obrigados a caminhar na procissão em homenagem a Dionísio usando grinalda e era. Então era uma coisa que já surgiu, né, já tinha essa referência já dos costumes de Dionísio no costumes judaicos. Então veja que não é uma coisa nova, né? Então a ideia de sincronizar, fazer um secretismo de JC com o nosso amigo Dionísio, ela já é bem antiga, né? Então já em Macabeus a gente já tinha essa história dos judeus ali se misturando. Então Antíoco introduziu o culto de Dionísio e os judeus acabaram se acostumando, né? Depois ali houve aquela guerra lá e tiraram o nosso amiguinho lá. Mas veja que eles já tinham conhecimento já do... É por isso que lá no Antigo Testamento eles falam para não andar com... Os filhos não andar com comilões e beberrões. É por isso que existe aquele trecho lá que eu trouxe. E o JC ele vai fazer justamente o contrário, né? Olha só, comida e bebida sagrada. Outros elementos, como a celebração de uma refeição ritual de pão e vinho, também têm paralelos. A homofagia foi o ato dionísico de comer carne crua e beber vinho para consumir o deus. Dentro do orfismo, acredita-se que consumir carne e vinho era simbólico dos titãs, comendo a carne e sangue de Dionísio, e que participando da homofagia, os seguidores de Dionísio podiam alcançar a comunhão com Deus. Powell, em particular, argumenta que os precursores da noção católica de transubstanciação podem ser encontrados na religião dionísica. Então, eles comparam o orfismo, né, essa coisa de comer carne e sangue com vinho. Então, é disso que se trata a passagem lá que o JC ele diz, né, coma meu corpo e beba meu sangue. E. Kessler argumentou que o culto dionísico se transformou em estrito monoteísmo no século X. Juntamente com o mitraísmo e outras seitas, o culto formou um exemplo de monoteísmo pagão em concorrência direta com o cristianismo primitivo durante a Antiguidade Tardia. Os estudiosos do século XVI em diante, especialmente Gerard Vossius, também discutiram os paralelos entre as biografias de Dionísio, Baco e Moisés. Vossius nomeou seus filhos Dionísio e Isaque. John Mollis argumentou que o culto dionísico influenciou o cristianismo primitivo, especialmente a maneira como os cristãos se consideravam uma nova religião centrada em torno de uma divindade salvadora. Em particular, ele argumenta que a conta das origens cristãs nos Atos dos Apóstolos foi fortemente influenciado por Eurípides em As Bacantes. Mollis também sugere que Paulo, o apóstolo, pode ter parcialmente baseado seu relato da ceia do Senhor, em 1 Coríntios, nas refeições rituais realizadas por membros do culto dionísico. Aqui eu fiz uma comparação aqui para vocês, que vai ficar até fácil para vocês perceberem
o paralelo, né? Então veja aqui, Dionísio nasceu de uma relação entre um deus Zeus e uma virgem. Nosso amigo JC nasceu da relação entre um deus e uma virgem. Hera reconheceu que ele era o filho de Zeus e o deixou louco, né? No caso de Dionísio. Maria, isso aqui está em Marcos, né? A gente vai encontrar em Marcos. Para quem lê os evangelhos vai lembrar disso aqui. Maria, a mãe de Jesus, o achava louco. Então aquela passagem em Marcos que Maria vai com os irmãos buscar Jesus e o Jesus fala assim: não, quem é minha mãe, quem é meu pai, meus irmãos, né? São esses aqui, né? E ela vai buscar ele dizendo que ele é louco. Então veja que a Hera, a mãe dele, deixou ele louco. O Dionísio, ele era a videira viva. Em João, o autor está dizendo que JC era a verdadeira videira viva. O Dionísio, ele transformava água em vinho. O JC também transformava água em vinho. O Dionísio, ele era um andarilho. O nosso amigo JC também era andarilho, né? Porque ele vivia andando para cima e para baixo, né? Então veja que aqui nós temos um paralelo muito incrível. E a gente continua aqui, ó. O nosso amigo Baco andava com prostitutas, músicos, atores, sátiros, etc. O nosso amigo JC andava com quem? Com garotas de fama, cobradores de impostos e pecadores. O Baco era conhecido por ser comedor de carne e estar sempre bêbado. Nosso amigo JC era conhecido por ser comedor de carne e estar sempre bêbado. Baco, suas seguidoras eram mulheres selvagens chamadas de mônadas. Na história do JC, suas seguidoras eram mulheres rebeldes chamadas de Marias. Tá? Maria, para quem não sabe, significa rebelde, mulher rebelde. Então, todas as Marias, todas as mulheres no Evangelho são Marias. Então, são comparadas às mônadas, que são as seguidoras do Baco. O Baco, ele não era bem-vindo nas cidades, isso é bem interessante. O JC também não era bem-vindo nas cidades. O Baco, ele fazia parte dos 12 deuses olímpicos. Nosso amigo JC, ele andava com 12 discípulos, que representavam os 12 signos do zodíaco. O nosso amigo Baco aqui, ó, era chamado de Mestre, Salvador, Rei dos Reis e Filho de Zeus. O nosso amigo JC era chamado de Mestre, Salvador, Rei dos Reis e Filho de Deus. O Baco, ele era Deus do submundo. O nosso amigo JC também era do submundo, porque ele desceu para o Hades para conversar com Lázaro, né? O nosso amigo o Baco, ele tinha amantes. Por exemplo, ele tinha tanto homens como mulheres, né? Então ele tinha a Ariadne e Prosímenos, entre outros. Nosso amigo JC tinha os amantes, ó, tinha Madalena, Marta, Lázaro e João. Né? Você lembra do caso do Lázaro, que era o cara que fugiu nu, e tem o João, que era aquele que vivia lá na ceia, estava com a cabeça no peito lá. Então ele também tinha os amantes. Então, não é à toa que o autor de João coloca esses personagens. Marcos coloca o homem nu e o João também, né? Então veja que temos comparação. Aí, quem mais aqui, ó? Baco, ele morreu e ressuscitou. JC também morreu e ressuscitou. Aqui existe a diferença, né? O Baco, ele morreu despedaçado e o JC, ele foi crucificado. No caso de Baco aqui, mulheres faziam procissão para comemorar sua morte e ressurreição. No caso de JC, mulheres faziam procissão para comemorar sua morte e ressurreição. Seu nascimento, no caso de Baco, seu nascimento era comemorado em dezembro, durante a festa da Saturnália. Quando que é o aniversário do nosso amigo, JC? Sim, exatamente, durante a festa de Saturnália, em dezembro. O nosso amigo Baco, Dionísio, ele tinha o irmão Hermes. Hermes era um ladrão na história, tá? Comerciante, mensageiro e traidor. Olha só. Hermes, ele era ladrão, comerciante, mensageiro e traidor. A gente vai encontrar aqui um paralelo com o nosso amigo aqui, o JC, ó. Judas, no caso ele faz contraponto aqui com Hermes, ó. Judas, seu discípulo, era um ladrão, comerciante, mensageiro e traidor também.
tá? Porque ele levava as mensagens, né? Quando Jesus mandava alguma coisa, era o Judas que ia carregar a mensagem. E ele era um traidor, né? Tem aquela passagem lá que a Maria está jogando óleo ungido no corpo dele e o Judas, por que você está gastando todo esse óleo aí? A gente poderia vender isso aí, ganhar dinheiro com isso. Então, ou seja, Judas é um comerciante, né? E ele foi o traidor da história. E veja aqui Hermes aqui, ó. Hermes traiu e vendeu seu irmão Hércules. Judas traiu e vendeu JC. Aí a gente vai ter aqui mais em Baco, ó, ofertas tradicionais que eram para Dionísio. Então, eles levavam sempre almíscar, civeta, eu não pesquisei o que é esse civeta, ó, incenso, era, uvas, pinho, figo, vinho, mel, maçãs, diamantes negros, etc. O nosso amigo JC também recebeu, na infância dele, quando ele nasceu, mirra, incenso e ouro. Então, mais uma comparação. Enfim, aí eu deixei para vocês aí alguns sites aí para vocês pesquisarem, livro. Então vejam que não é apenas, né, para quem acredita que a única comparação que a gente tem com Dionísio e JC é a história do milagre do vinho. Então veja que eu trouxe para vocês aqui vários e vários, inclusive a infância, né? A infância é muito interessante, né? E no Evangelho de Barnabé tem o JC matando um monte de amiguinho, né? Os pais puto da vida ali com José, né? Por isso que José some da história e ninguém sabe dele. E nós temos Dionísio, de acordo com o historiador, ele também gostava de matar criança. Veja que interessante, né? As várias comparações entre os dois personagens, né? Submundo, Jesus descendo para o submundo. Então, é um dos personagens que tem mais a ver com Jesus, realmente é o Dionísio. Então, por hoje foi só isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa comparação. Quem não pegou do começo, assista do começo. Então, veja que existem muitos paralelos, tá, entre Dionísio e JC. Não é apenas o milagre do vinho. Então, veja que eu trouxe hoje desde a infância dele e até a fase adulta dele. Então, tem várias comparações. Então, assim, eu estou juntando os textos sobre Serapis para a gente também ver o que o JC tem a ver com Serapis e o que Serapis tem a ver com os Flavianos. Tá? Então, galera, obrigado aí por vocês terem ficado até agora. Boa noite e até a próxima. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.